E aí, pessoal? Tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um episódio da nossa série sobre as grandes invenções da humanidade. Hoje, vamos embarcar numa jornada incrível que começa no meio do caos da Segunda Guerra Mundial e nos leva até as estrelas. Vamos falar sobre foguetes e como uma das armas mais aterrorizantes da história se tornou a chave para a exploração do universo. Preparados para decolar? Então, ajustem os cintos, que a contagem regressiva já começou. Imagine o ano de 1944. A Europa está em chamas. E no meio desse conflito, uma nova tecnologia surge, mudando para sempre as regras da guerra. Era o foguete V2, ou Bergeltung Soafe 2, que significa Armau da Vingança 2, desenvolvido na Alemanha nazista por uma equipe liderada pelo engenheiro Werner von Braun. O V2 não era um avião ou um projétil comum, era o primeiro míssil balístico de longo alcance do mundo. Pensem na cena. Um objeto com mais de 14 metros de altura, pesando quase 13 toneladas, era lançado verticalmente. Ele subia a uma velocidade impressionante, atingindo a borda do espaço, a mais de 80 quilômetros de altitude, em uma trajetória balística. Depois, mergulhava de volta em direção à Terra, caindo sobre cidades como Londres e Antuérpia, a uma velocidade 3 vezes maior que a do som. Era impossível de interceptar. Não havia alerta. O som da explosão chegava antes do som do próprio foguete se aproximando. Era sem dúvida uma arma de terror psicológico, projetada para quebrar o moral dos aliados. O V2 era uma maravilha da engenharia para a época. Utilizava um motor de foguete a propelente líquido, queimando uma mistura de álcool e oxigênio líquido. Para controlar sua trajetória, possuía um sistema de giroscópios e aletas de grafite, que direcionavam o fluxo dos gases de escape. Uma tecnologia super avançada para a década de 40. Mas o mais fascinante, e até um pouco assustador, é que o V2 foi o primeiro objeto feito pelo homem a realizar um voo suborbital, a cruzar a chamada linha de Kármán, a fronteira do espaço. Uma arma de destruição em massa foi o nosso primeiro passo para fora do planeta. Que ironia, não é? Com o fim da guerra em 1945, o mundo mudou. E o destino da tecnologia de foguetes também. O Terceiro Reich foi derrotado, e as potências vitoriosas, principalmente os Estados Unidos e a União Soviética, iniciaram uma corrida frenética. Mas não era uma corrida por território, e sim por conhecimento. Eles queriam os cérebros por trás do programa V2, cientistas, engenheiros, técnicos, projetos, peças de foguetes. Tudo se tornou um prêmio de guerra valiosíssimo. Werner von Braun e mais de 100 de seus principais cientistas se renderam aos americanos. Eles foram levados para os Estados Unidos na secreta Operação Paperclip. Do outro lado, os soviéticos também capturaram equipamentos e outros especialistas alemães. A Guerra Fria estava começando, e o palco da disputa agora era o céu. A mesma tecnologia que bombardeava cidades se transformou no motor da corrida espacial. Nos Estados Unidos, von Braun e sua equipe foram colocados para trabalhar no desenvolvimento de mísseis para o exército americano. Eles pegaram o design básico do V2 e o aprimoraram, criando foguetes como o Redstone, que foi o responsável por lançar o primeiro satélite americano, o Explorer 1, em 1958. Foi uma resposta direta ao Sputnik 1, o satélite soviético que havia chocado o mundo um ano antes, inaugurando a era espacial. A corrida estava a todo vapor. Os soviéticos saíram na frente com o Sputnik e depois com o voo de Yuri Gagarin, o primeiro homem no espaço. A pressão sobre os americanos era imensa. Foi então que o presidente John F. Kennedy fez seu famoso discurso em 1961, estabelecendo a meta audaciosa de levar um homem à Lua e tresclou de volta em segurança antes do final da década. Para cumprir essa promessa, a NASA precisava de um foguete como nunca antes visto. E quem foi o arquiteto-chefe por trás desse foguete monumental? Sim, ele mesmo,
Wernher von Braun, ele e sua equipe, na NASA projetaram e construíram o Saturn V, o foguete mais poderoso já criado pela humanidade. Com 111 metros de altura, mais alto que a Estátua da Liberdade. Em 16 de julho de 1969, o mundo parou para assistir ao lançamento da Apollo 11. O Saturn V subiu aos céus, impulsionado por motores que eram descendentes diretos daquele primeiro motor de foguete do V2. E 4 dias depois, Neil Armstrong deu um pequeno passo para um homem, um salto gigante para a humanidade. A tecnologia que nasceu como uma arma de vingança tinha, finalmente, se tornado um símbolo de conquista, exploração e do potencial ilimitado do espírito humano. Mas a história não termina na Lua. Desde então, os descendentes tecnológicos do V2 e do Saturn V se tornaram a espinha dorsal de toda a nossa infraestrutura espacial. Hoje, os foguetes não carregam mais ogivas, mas sim cargas preciosas que mudaram completamente a nossa vida aqui na Terra. Pense no seu dia a dia. Quando você usa o GPS no celular para encontrar um caminho, está se conectando a uma constelação de satélites que foram colocados em órbita por foguetes. Quando assiste a um evento esportivo ao vivo, que acontece do outro lado do mundo, o sinal provavelmente viajou por um satélite de comunicação. As previsões do tempo que te ajudam a decidir se leva ou não um guarda-chuva são feitas com base em dados de satélites meteorológicos que monitoram o clima do nosso planeta 24 horas por dia. Além disso, os foguetes continuam a expandir as fronteiras do nosso conhecimento. Eles lançam telescópios espaciais como o Hubble e o James Webb, que nos mostram imagens espetaculares de galáxias distantes, nebulosas e o nascimento de estrelas. Eles enviam sondas robóticas para explorar todos os cantos do nosso sistema solar, de Marte a Júpiter, passando por asteroides e cometas. Cada imagem, cada dado coletado, é uma peça a mais no quebra-cabeça da nossa origem e do nosso lugar no cosmos. E a evolução não para. Empresas privadas como a SpaceX, Blue Origin e Virgin Galactic estão revolucionando a indústria. Elas estão desenvolvendo foguetes reutilizáveis, o que barateia drasticamente o custo do acesso ao espaço. O Falcon 9 da SpaceX, por exemplo, consegue pousar seu primeiro estágio de volta na Terra para ser usado novamente. Isso era ficção científica há poucas décadas. Essa inovação está abrindo portas para o turismo espacial, para a construção de mega constelações de satélites de internet, como a Starlink, e para planos ainda mais ambiciosos, como a colonização de Marte. É impressionante pensar que tudo isso começou com o V2, um projeto nascido da guerra e da destruição. A trajetória da tecnologia de foguetes é uma das maiores provas de como a ciência não é inerentemente boa ou má. Ela é uma ferramenta e seu impacto depende de quem a utiliza e com qual propósito. A mesma física, a mesma engenharia que criou uma arma de terror, também nos deu a capacidade de olhar para o nosso próprio planeta de longe, de entender sua fragilidade e de sonhar com futuros em outros mundos. De uma arma de guerra a um símbolo de cooperação internacional, na Estação Espacial Internacional. A história dos foguetes nos mostra como a engenhosidade humana pode mudar de rumo e nos levar a lugares que nunca imaginamos. É uma jornada do medo à esperança, da Terra ao infinito. E aí? Gostaram de conhecer essa história? É uma daquelas que realmente nos fazem pensar. Se você curtiu o vídeo, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos episódios da nossa série sobre invenções. E comenta aqui embaixo. Qual outra invenção com uma origem surpreendente você gostaria de ver por aqui? Muito obrigado por assistir e até a próxima.